Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez gravando o Arquipapo e estamos com Arquipapo com parcerias. Ah, é? Em algumas situações a gente vai lançar esses episódios e agora a gente está lançando esse em parceria com a Gustavo Gili, que nos enviou o livro do Juhani Pallasmaa, que é um arquiteto finlandês, e a gente leu o livro, achou super bacana, e vamos fazer alguns destaques, algumas reflexões aqui para deixar você também a fim de ler esse livro. Então vamos lá! Pessoal, então, peraí, antes de a gente começar o podcast aqui, eu quero lembrar vocês para ouvirem até o final. Por quê? Porque no final a gente vai falar a respeito de um sorteio que a gente vai fazer e vai dar um cupom de desconto especial que quem já tá no nosso grupo do Facebook já sabe. É verdade. E já Receberam tá- informação privilegiada. E já tá tá comprando. economizando lá, que nem uns malucos. Você, então, que tá ouvindo agora, tá começando a ouvir esse podcast, ouça até o final. Ou Maravilha. pule para... Não. Tem que ouvir, porra. Tem que ouvir. Se não ouvir, não dá certo o desconto. Exatamente. E agradecer a Gustavo Gili, né, que nos concedeu esse cupom de desconto e estamos fazendo essa parceria aí. Valeu? Então, Valeu. bom podcast, cara. Então, primeiro desafio foi aprender a ler o nome do arquiteto. Já paramos aí quase. Desistimos, não vai ter episódio hoje, tchau. É muito difícil. Mas a gente colocou no Google Tradutor. Por favor, Gabriel, E como nos fala? dê as honras. Juhani Pallasmaa. Juhani Pallasmaa. É assim que fala, pô. Então, esse livro que a Gustavo Gili lançou, ele chama Essências. E ele traz algumas reflexões, né, da carreira do Juhani, que a gente vai dispensar o sobrenome dele no episódio, eu acho, por poupar vocês dos nossos erros de pronúncia. E então, só pra... A gente não vai estragar o livro, né? Pra não dar... Não, sem spoiler. Sem spoiler. Sem spoiler, exatamente. Mas trazer algumas curiosidades a respeito. Para quem não conhece, o Juhani, ele é finlandês e ele foi professor por muito tempo de arquitetura, então acho que isso reflete muito no que ele traz de ideias e pensamentos para a arquitetura, né? E o que nós sabemos dele? O que nós sabemos da Finlândia, para começo de conversa? Nada. Qual que é a capital da Finlândia? Helsinki. Porra! Isso tá pegadinha? Tá valendo o quiz já? Porra! 10 pontos pro Cazu. Esse livro, na verdade, faz parte de uma coleção que a Gustavo Gili produziu, né? Inclusive, a gente já fez o episódio também em parceria lá com o do Eduardo Baizek, né? Que é o autor do livro de Técnicas de Ilustração à Mão Livre. Então, esse aqui, e daí tem mais alguns outros aí que a gente vai fazer. Mas a ideia desse Essências é um livro que é uma coletânea de textos, né? Que nem a Renata falou, e ele mistura bastante a parte de arquitetura, de arte, de filosofia. Então, a maneira como a gente pensou hoje é talvez selecionar alguns recortes desse livro e promover algumas reflexões aqui, para depois você, né, tiver interesse, tem 1000 outras reflexões dentro do livro. Acho que são textos bem interessantes, são textos curtos assim, mas bem profundos que geram uma reflexão. E só para entender a composição do livro, ele divide em 4 capítulos, né? Então, o primeiro que ele trata textos que vão tratar de espaço, lugar, memória e imaginação. O segundo capítulo que trata de matéria, tatilidade e tempo. O terceiro que é aprender e desaprender. E o quarto que é a arquitetura como experiência. Então, é legal porque daí ele vai encaixando os textos que ele já produziu dentro dessas temáticas principais. Hein? Quem é Juhani? Então, as informações que eu coletei aqui é o seguinte. Ele nasceu em 1936. Certo? Então, atualmente, ele está com 82 anos. E ele nasceu em Hämeenlinna. Com certeza é assim que se fala. Então, né? É arquiteto, trabalha em Helsinki. E ele é professor há mais de 50 anos, né? Então, ele foi professor da Universidade Tecnológica de Helsinki, diretor do Museu de Arquitetura da Finlândia e professor convidado em diversas escolas de arquitetura do mundo, né? Ele tem alguns livros e artigos de filosofia, né? Mas os livros principais aqui são Os Olhos da Pele, de 2011, Mãos Inteligentes e a Imagem Corporificada, de 2013. Esse livro Essências, que a gente está fazendo hoje, que é de 2018, e tem um outro livro também que foi o Habitar, de 2017, que a gente também vai fazer um episódio daqui mais para frente.
E é interessante porque ele é um cara muito conceituado aí no meio acadêmico, né, e no meio da arquitetura. E ele também foi jurado do prêmio Pritzker. Olha só. Então ele participou, se eu não me engano, de uns 5 ou 6, sendo júri, né, fazendo parte do júri lá. Então é interessante, é um cara que tem uma importância muito grande, né, no meio arquitetônico aí. E ele, há 7 anos, ele fechou o escritório, né, então parou de exercer a atividade como arquiteto. Mas então não leciona trabalha mais em ainda? Helsinki. Eu acho que agora, na verdade, ele só está se dedicando a essa parte da escrita, assim. Então ele diz que gosta de escrever, escreve 10 horas por dia, Meu Deus. sábados e domingos, incansavelmente. E você Então- aí sofrendo pra fazer uma dissertaçãozinha? Eu também escrevo sábados e domingos. É, Cansavelmente. cansavelmente. E eu separei só um trechinho aqui de uma entrevista dele, que ele diz o seguinte, ó. Quando eu comecei a estudar arquitetura enquanto jovem arquiteto, pensava que a arquitetura era o edifício puro e simplesmente. Aprendi aos poucos que a arquitetura é uma mediação entre o mundo e nossas mentes. Então, entre parênteses, boa arquitetura nos conta alguma coisa sobre o mundo. Conta algo sobre história, a cultura, como a sociedade funciona e, por fim, nos conta quem somos. E boa arquitetura, ou arte em geral, nos permite viver uma vida mais digna do que poderíamos viver sem ela. Beleza? Beleza, então vamos lá. Vamos pro livro. Para as reflexões, tá? Então a gente separou aqui do livro 6 reflexões para conversarmos a respeito. Boa. Vamos ver o que sai aqui, né? Das reflexões das reflexões, digamos Vamos assim. ver se a gente é bom na reflexão. Então a reflexão 1. As edificações materializam e preservam a passagem do tempo e o tornam visível. Elas concretizam a lembrança ao conter e projetar memórias. Elas nos estimulam e inspiram tanto a recordar como a imaginar. A memória também é um terreno da identidade pessoal. Somos o que lembramos. Estruturas arquitetônicas facilitam a memória. A mera imagem de uma pirâmide marca e concretiza o tempo. Também lembramos da nossa própria infância, em grande parte por meio das casas e locais nos quais vivemos. Temos partes projetadas e ocultas de nossas vidas em paisagens e casas que habitamos. A recordação de lugares e recintos gera lembrança de eventos e pessoas. Meus olhos já esqueceram o que viram outrora, mas meu corpo ainda lembra. As ruínas nos estimulam a pensar nas vidas que desapareceram e a imaginar o destino de seus ocupantes falecidos. As ruínas e os contextos eruditos têm um poder especial de evocar e emocionar. Eles nos forçam a recordar e imaginar. É profundo, né? Mas eu queria resumir isso nessa questão da memória. Até tem um podcast que eu ouvi recentemente. Arquipapo? Não, mas um outro que eu ouvi, que ele fala da geografia íntima, da geografia Porra. individual, assim, que é um pouco disso, assim, de você ter, de como que são a coleta tua de memórias e como você cria e se relaciona com o mundo baseado no que você já viveu. Então são seus mapas individuais. Eu relacionei bastante com isso também, que ele fala muito disso, essas vivências que você já teve e além disso, né, além dos lugares que você já morou, lugares que nós frequentamos, que são ruínas, que são históricos de um passado, que você vê aquela estrutura construída de povos que já passaram por aí, eles te sempre levam a refletir. No podcast que eu tava ouvindo também era muito disso, será que isso molda a tua personalidade? Acho Será que que sim. se você tivesse vivido em outro ambiente construído, Nossa, caralho. você teria sido outra pessoa? Eu acho Com que sim. certeza. Louco pensar isso, Caralho, né? hein? Pega essa. Molda Não, eu- completamente, cara. Eu já vi artigos falando, por exemplo, de que a linguagem que a língua que você fala interfere no seu modo de pensar. Então, nada mais natural do que pensar que os seus estímulos visuais também moldem o seu jeito de Com pensar. Então, Né? isso vai além, né? Não só a casa que você vive, mas a escola que você frequenta também, né? Sim. Os ambientes que você vai, né? Praças, tudo isso acaba moldando um pouco do como que o teu cérebro se conforma, né? Sim, sim. Bom, e fazendo então essa reflexão, assim, de quais eram, digamos, para nós aqui, os primeiros ambientes que vocês lembram, ou algumas memórias de infância, assim, tem isso? Porque é isso que ele diz ali, que não são também só memórias visuais, né? Elas estão São muito físicas, né? engastadas nas nossas memórias, né? Elas deixam de ser só aquilo que a gente viu, mas é o que eu sinto, né? Então, digamos assim, eu fazendo uma relação, por exemplo, a lembrança de quando eu era pequeno ir para casa da minha avó.
né? E o que que era aquilo? Assim, eu lembro do cheiro, de como é que era a casa da avó, mesmo? né? O cheiro que tinha a casa, o cheiro quando ela estava fazendo uma comida, às vezes aquela sala proibida que ninguém dos netos poderia entrar, né? Quer quebrar tudo, né? E, enfim, só podia entrar naquilo num dia de festa. E como fascinante era poder entrar naquela sala secreta, né? E como o cheiro era diferente, porque era um cheiro de uma sala que ficava fechada, mas tinha um cheiro de madeira, né? Então, eu acho que essas memórias, assim, essas coisas que vão sendo construídas, né? Do jardim que ela tinha, de como que era a casa, como é que ela cuidava e tudo, como que era a disposição dos móveis que ela tinha, como que a família sentava em volta da mesa, né? Então, eu acho que pra mim isso, assim, são coisas que, quando eu li essa coisa no texto do Johanne, na verdade, você começa a repensar, né? A pensar um pouco como que era a tua experiência quando criança, né? Não sei como que era pra vocês, vocês têm isso também? Tem um negócio que eu tenho, agora você falando, eu lembrei, assim, de ir na casa de outras pessoas, né? A gente falou um pouco já da nossa própria casa em outros episódios, mas eu ia pra casa da minha tia muito quando era criança, porque eu tinha primas da mesma idade, e eu lembro que uma casa que eles moravam, as portas, era uma casa térrea, e as portas eram portas-janelas, na verdade... Era tipo venezianas grandes, eram portas de abrir, mas elas não eram janelas, elas davam pro lado externo, assim, sabe? E eu achava fantástico você sair do quarto e já poder ir pra fora. Ah, sim, lógico. Sabe? Você não precisa. Porque na casa que eu morava, eu pulava a janela da minha casa, mas era outra relação. Você ia pra sala, ia pra cozinha e ia pra fora, ou pra outra sala e pra fora. E na casa da minha tia dava pra gente ir para fora a partir do. Tava dormindo, acordei e vou pra fora. Eu já brincava lá fora, porque a gente tinha esse acesso, porque todos os quartos tinham portas-janelas, assim, de abrir, assim. E esse troço, pra mim, era muito físico, realmente, de tipo... Porque criança, né? Só quer ir pra fora fazer qualquer besteira, assim. Acordar e sair correndo, né? Exatamente, acordar e sair correndo. E a gente tinha essa relação lá, e isso era muito legal. Essa era a casa da tia legal, né? Exatamente. Você saía, já tava lá fora, fazendo qualquer coisa, assim. A tua avó morava em casa. É. Engraçado, porque a partir dos meus 5, 6 anos, eu passei a morar em apartamento. E a maior parte das minhas lembranças são em apartamentos. Mas eu acho que é engraçado que, tanto no teu exemplo quanto no exemplo da Renata, vocês remeteram a casas, né? E o meu também. As minhas lembranças mais antigas são na casa do meu avô também, que era uma casa também, né? Eu acho que a casa talvez chame mais atenção pra gente, pra essas coisas mais sentimentais, assim, né? Pelo fato de dar margem ao diferente. Porque se você for ver, os apartamentos são todos muito parecidos. A gente muda aqui a decoração, aqui e ali, a gente quer deixar a coisa mais pessoal, mas a verdade é que a conformação são muito parecidas, né? A casa, ela dá margem, a casa daquela pessoa era desse jeito, tinha mais jardim, era térrea, não era térrea, tem essa diferença. As minhas memórias também, assim, mais antigas, são na casa do meu avô, eu morei lá, são muito dessas coisas, assim, eu lembro de estar de noite naquela sala grande, sentir um pouco de medo. Eu lembro também da área de serviço, que não me deixava entrar, porque estava cheio de produto que eu podia tomar lá, né? Então, não podia entrar também. Podiam te matar. É engraçado que eu conseguiria desenhar a planta da casa quase inteira. É mesmo? Olha só. A parte da área de serviço me embanana um pouco a ideia. Acho que eu realmente ia muito pouco lá. Mas eu lembro minha avó tinha uma horta lá atrás. Na minha cabeça era gigante, mas devia ser uma horta bem pequenininha, assim. E eu lembro de plantar o feijãozinho lá, o contato com a terra, com a natureza. Mesmo estando em São Paulo, né? Tipo, era o contato que eu tinha com um pouquinho da natureza, né? Então, eu acho interessante ver isso. Eu acho que a casa proporciona pra gente uns ambientes e umas sensações bem diferentes do apartamento, né? Acho que tem essa questão, assim, mais pessoal, né? Tipo, das casas que a gente morou. Mas eu acho que também uma coisa muito importante da arquitetura no geral, e ele menciona isso nesse trecho, é com relação à memória de povos que não estão mais aqui, né? A gente teria muito menos informação, por exemplo, das tribos pré-colombianas aqui, se não fossem as construções que eles deixaram, né? Sim. Ou que sobraram que os espanhóis não detonaram, né? Exatamente. Exato, né? Então, uma população que não dominava a escrita, o que eles deixaram pra gente foram as construções que eles fizeram, né? Que através dessas construções a gente consegue interpretar e entender as crenças desse povo e o jeito que eles viviam. Né? E daí, assim, a gente vem mais recente, então, olhando, por exemplo, pro Império Romano, a gente consegue
perceber muito da extensão do Império Romano pela arquitetura deles. A gente vê obras romanas muito longe do que hoje é a Itália, né? Então a gente consegue entender qual foi a magnitude da cultura que eles espalharam, muito através da arquitetura que resta para nós visitarmos ainda, né? E depois, até hoje, quantas construções novas também não resgatam aqueles valores e símbolos, né, da arquitetura romana ou grega, enfim. Então, na verdade, é muito forte isso, né? Ela vai contando a história das civilizações e, ao mesmo tempo, nos contando a nossa evolução como sociedade, como mundo civilizado, né? E repassando valores, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito profunda, né? Porque eu acho que tem uma questão desse poder de recordar e de imaginar, né? Que a gente estava falando, você falou de Roma e tal, né? E eu, né, visitei lá, por exemplo, Roma, tem as coisas antigas, e também aqui Machu Picchu, né? E para mim, quando eu cheguei em Machu Picchu, pô, foi um impacto tão grande em termos de estar lá, de ver aquilo, aquela construção no topo de uma montanha, sabe? Num lugar completamente inimaginável, assim. E no fundo, eles construíram aquilo com técnicas antissísmicas, né? Quer dizer, com encaixe de pedras. Imagine todo o trabalho que teve naquilo, a tecnologia que eles tinham, o avanço do pensamento sobre a construção da arquitetura e tal. E é um exercício muito bacana você imaginar que tipo de povo viveu, né? Sim. Como que vivia, como que era o dia a dia daquilo, né? O que era acordar naqueles ambientes, naqueles espaços, né? Então, e ao mesmo tempo, quanto de aprendizado não tem naquilo, né? Uma vez que aquelas construções resistiam aos terremotos, e muitas dessas, os espanhóis demoliram e construíram igrejas em cima dessas fundações, e daí davam os terremotos, as construções dos espanhóis caíam e as fundações pré-colombianas, né? Enfim, incas no caso, não caíam, né? Então, mas é muito legal, assim, esse poder de imaginação que a gente pode ter e se permitir em cada ambiente e ruína que a gente está indo, né? Acho que tem essa questão que você falou toda de imaginar como é que eles faziam aquilo, né? Como é que era a tecnologia naquela época e tudo. Mas ele fala aqui, por exemplo, o Johannes cita, né? As ruínas nos estimulam a pensar nas vidas que já desapareceram e imaginar o destino dos seus ocupantes falecidos. E eu não sei, cara, quando vocês vão assim no lugar histórico, vocês não ficam pensando também, assim, como é que a pessoa existia? Com certeza. Como é que era o dia a dia, né? Até casa antiga, sabe? Às vezes eu tô casa passando. antiga. Uma coisa que me intriga muito, assim, sabe quando você passa assim e vê casas assim meio isoladas? Ah, é. Na estrada, ou assim, tipo. Sim. Que tipo de vida essas pessoas levam? Porque é Quem muito mora aqui, diferente, né? Da realidade que a gente tem. Essas casas, assim, que você vê que são isoladas mesmo, assim, até de vilas próximas, né? A pessoa tem que levar um ritmo de vida muito diferente ali, autossustentável. Admiro, de certa forma, sabe? A pessoa tá ali num ambiente assim tão diferente. Então, esse negócio da gente estar imaginando é muito, né? E quando você está num lugar assim, que você vai numa ruína, alguma coisa assim, a gente foi naquela do Diocleciano também, né? Que era o Split. né, que era o mais preservado de Roma, lá também. Você fica, cara, tipo, essa parada da tecnologia também, porra, galera, tipo, a gente se fode pra construir agora, né? Tipo, não, então, claro que, tipo, né, uma situação ou outra, que os caras tinham vários escravos de guerra lá, é tipo, complicado. Mas, enfim, outras tecnologias de pensar, engenharia, arquitetura de maneiras diferentes, né? Então é bastante fascinante mesmo. Vamos para o próximo? Vamos. Embora a arquitetura tenha sido e continue sendo considerada uma disciplina visual, os lugares e as edificações são abordados como experiências multissensoriais. Obras de arquitetura genuínas também evocam sensações multissensoriais, que aprimoram nossa experiência do mundo e a nós mesmos. A sensação do toque, temperatura, peso, umidade, olfato, movimento nas imagens virtuais são tão reais quanto o produto mental da percepção. Eu tinha um professor que falava que a arquitetura, pra ser boa, você tem que entrar e ter vontade de falar um palavrão na hora que você entra. Assim. Puta que pariu. Te chocar, te impressionar. Às vezes acontece isso na obra também, mas acho que eu estava falando mais com a obra terminada. De boa qualidade. Tipo, emoção, né? E é realmente, te desperta um sentimento, de um jeito ou de outro, né? E os arquitetos, eles tem alguns arquitetos que usam muito a arquitetura para estimular esses sentimentos. Um exemplo que eu lembro disso é a Catedral de Brasília, por exemplo, que Oscar Niemeyer é diferente da maioria das igrejas, que você entra na igreja subindo, né? Porque a igreja está num lugar mais alto, ela é um altar, um templo. Ele faz com que você primeiro desça, passe por um túnel escuro para depois você chegar naquele lugar iluminado, né? De forma
que estimule você a, durante o espaço de tempo que você está percorrendo o caminho mais escuro, que você deixe suas coisas ruins lá, ou pense nas coisas ruins do mundo e tal, para que depois você chegue no santuário, né? Enfim, cada um acaba entendendo esse sentimento de um jeito ou de outro, mas a arquitetura está ali para estimular o jeito que você sente aquele espaço, né? Sim, E a fazer esse relação que momento você de tem. transição ali e aumentando, explorando isso, como que isso pode afetar os teus sentidos, não só visuais, né? Não É. só visuais. É bastante emocional a mesma experiência. Daí você pode falar na parede de curva e ouvir do outro lado. Ficar falando assim, dá pra pessoa escutar no outro ladinho. Assim. Ah, é. Uhum, tem Tipo uma um parada. telefone sem fio, assim. É bem legal, na verdade. Esse foi um bom exemplo mesmo de muita sensorialidade. Mas tem outras questões, né? Exatamente isso do cheiro, que você falou do lugar da madeira, né? Que dá essa... Que te remete... O cheiro é uma coisa que te remete a muitos lugares, né? Tem um negócio que eu fui uma vez com os meus irmãos pra uma casa em São Chico, aqui no litoral de Santa Catarina. E a casa era feita de uma madeira, que depois eu fiquei sabendo que a madeira se chamava canela bosta. Canela bosta. Putz, é pior que fede mesmo. Cara, e a gente chegou lá, e é um negócio que ela emana esse cheiro com umidade, assim, sabe? Naturalmente eu acho que não cheira tanto. Mas choveu, sei lá, pra cacete, assim, sabe? Cara, o cheiro da casa Era uma bosta. era insuportável, Nossa, sabe? E, enfim, mas isso acabou também relacionando a gente uma memória de, tipo, aquela vez que a gente viajou e a casa tinha fedida e tal. Era legal também, sabe? Aí toda vez que você sente o cheiro de madeira bosta, você fala, que lindo. Ah, que praia, legal, que gostoso que era, tão lindo São Chico. Mas é aquela obra famosa do Peter Zumthor, né? Das termas, ou o próprio... Pavilhão Serpentine dele, acho que também ele é um arquiteto que procura promover isso, não só trabalhar com o visual, mas criar estímulos sensoriais, né? E eu acho que pode ser a temperatura, mas pode ser também, né? Criar sensações de medo, de angústia, de curiosidade. Então, no fundo, algumas obras se permitem isso, né? Acho que teve uma que a Renata também visitou, que é aquela biblioteca de Yale, do escritório Som. É uma biblioteca de livros raros, assim. E ela tem ela é toda revestida com umas placas de mármore finas, né? Então a luz consegue entrar de uma maneira bem suave pelas placas de mármore, né? E é engraçado, porque assim, é o tipo de edifício que você entra na parte de baixo também, e de repente você sobe aquilo e daí tem esse aspecto da luz ser diferente, de um controle de temperatura, do silêncio. Então, a arquitetura vai promovendo esse tipo de sensação que você pode ter, né? É Ou escuro lá estimulando. dentro? É escuro, que ali estão livros super raros, então eles não podem deixar entrar luminosidade, né? E além disso, tem essa caixa por fora e dentro tem uma caixa daí totalmente climatizada com outros livros muito mais raros ainda, assim. E tem outras coisas também. Em paisagismo se explora muito isso, né? Quando você está fazendo projetos paisagísticos de caminhos, né? De sensações com as vegetações, cheiro super, assim. Acho que é uma boa reflexão. Eu não podia deixar de citar a Casa da Cascata, daí. Acho que Sim. tem tudo isso. Inclusive muita umidade lá. Vamos para a próxima reflexão antes que a gente continue. No ensino de arquitetura tem duas perspectivas e objetivos opostos. A arquitetura como prática histórica, técnica, profissional e disciplinar. E o outro, o senso da identidade do aspirante arquiteto. Frequentemente digo aos meus alunos no ateliê, não vou lhes ensinar o que é arquitetura. Caralho, Só como que- assim? Repete, Porra, Renata. professor. Vocês estão na arquitetura pra... Mas eu não vou ensinar Não, o que não que vou é lhes arquitetura. ensinar o que é arquitetura. Tentarei ensinar a cada um de vocês quem vocês são. Às vezes também digo, em vez de lhe ensinar arquitetura, tentarei lhes ensinar como viver suas vidas como arquitetos. Olha aí. Porra, too olha aí. much, hein, Johanna? Não precisa Veio pagar com psicólogo, né? dois pés no peito. Vai ensinar quem eu sou, não preciso nem fazer terapia mais. Tá resolvido. É 2 em 1 já. O primeiro requisito para o professor é inflamar a paixão do estudante pela arquitetura e lhe permitir vê-la junto com a vida. Então ele cita Aulis Blomstedt, não sei se está certa a pronúncia aqui. Mais importante para um arquiteto do que o talento de fantasiar espaços é o dom de imaginar situações humanas. Olha aí. Isso é Então você importante. fica pensando como é que as pessoas vão viver aquele espaço em vez de pensar no espaço em si. Isso? É uma Tá. reflexão importante, exatamente. No aprendizado, é crucial que o estudante seja forçado a enfrentar coisas e entidades autênticas desde o início,
por meio de suas experiências. Isto é, obras de artes visuais, literatura e arquitetura ou relações humanas autênticas e profundamente sentidas. Um professor que seja ótimo ensina, antes de tudo, o acúmulo de uma vida de experiências e de suas presenças emotivas. O valor insubstituível da experiência autêntica é a razão pela qual visitar prédios reais é tão importante e tem sido um aspecto significativo do aprendizado de arquitetos como Le Corbusier, Louis Kahn, etc. Então, eu acho que... Foi profundo isso, calma. Foi profundo. Não, Então- eu acho assim, tem essa questão, porque ele trata aqui dessa questão de como ensinar a arquitetura, né? Enfim, alguma maneira, toda a experiência que ele teve como professor, mas eu acho que isso que a gente frisou ali sobre ensinar a imaginar situações humanas, né? Não só imaginar o espaço, mas como é que as pessoas vão interagir dentro daquilo. Acho que isso é um exercício bem profundo que a gente muitas vezes esquece de fazer, né? Eu acho Mas- que nesse aspecto, como é que eu imagino que está se relacionando, você pensar assim, puta, eu quero fazer um prédio aqui com balanço enorme, super bacana, uma caixa com grande entrada, mas antes de pensar exatamente que tipo de relações é necessário esse balanço, nesse lugar vão acontecer encontros, esse tipo de relação, assim. Faz sentido isso? Faz, total, não, exatamente. Porque no fundo, como que você imagina que as pessoas vão usar aquilo, né? Toda vez que você faz um desenho, você propõe uma ideia de que aquilo possa ser usado, né? Então, se o balanço é para proteger em dias de intempéries, ou que as pessoas possam se reunir, que possa ser uma área de convívio, imaginar como que as pessoas podem ocupar, acho que tem um valor muito mais importante do que necessariamente só imaginar uma questão formal, né? Enfim, de querer fazer aquilo por uma vontade ou por um ego arquitetônico, enfim. Construi e eles virão. Mas nem sempre vem, né? Mas o próprio Yangel cita várias vezes, né, que mesmo arquitetos muito famosos constroem edifícios lindos e as fotografias são lindas, mas muitas vezes sem pessoas, né? Então, os prédios não se relacionam às vezes com a rua, com a calçada, enfim, as fotos são lindas, mas as pessoas não usam. E qual que é o valor disso? É diferente da foto que a gente vê, por exemplo, da FAUSP lá, que tá sempre cheio de gente, né? Usando o do MASP, inclusive. Exato. Pô, o do Márcio é um puta exemplo, né? Exatamente. Outra coisa que ele fala aqui, que é a questão da experiência, né? De você viver, visitar prédios, viajar. Eu acho que até, inclusive, a gente pode fazer um episódio depois sobre isso, que é, enfim, as viagens e algumas nossas experiências, mas é aquilo, assim, que a gente brinca na faculdade, às vezes, vamos projetar um museu. Quantos museus você visitou na tua vida, né? Que tipo de experiências você vivenciou dentro de museu? Vamos projetar um teatro? O que é estar dentro de um teatro, né? E isso vale para qualquer programa, na verdade, para qualquer edifício que você vai fazer. Então, essas experiências têm um poder muito grande de formar a opinião e promover pensamentos diferentes, né? Sobre resoluções de problemas da arquitetura, ou de como as pessoas podem usar, enfim. Mas eu acho que isso vai além, tipo, além de ter oportunidade de viajar, que é difícil às vezes, mas, tipo, viver a arquitetura de fato, assim, sabe? Tipo, quando você tá num espaço ou no ambiente urbano, vivenciar aquelas situações e fazer reflexões a respeito daquilo, né? Por que tá funcionando, por que não tá na nossa escala diária. Isso é uma reflexão importante que a gente acaba perdendo no meio da rotina, assim. Eu realmente... Quando a gente gravou o episódio de Curitiba, por exemplo, eu passei um tempo, assim, olhando mais a cidade, mas agora eu já perdi de novo. Né? Mas é verdade, porque... Você acostuma, eu tava rotina. pensando nisso, nessa questão de experimentar os espaços, assim, que a gente, na rotina, você para de perceber essas coisas, né? Essa relação humana. E a gente vai em edifícios e nem... Qualquer tipo de espaço construído, você pode fazer uma reflexão a respeito. Você pode ser um chato pra caralho, né? Se você começar a falar sobre isso. Muito. Mas, de repente, você guarda pra você, né? Não, mas é verdade. Às vezes a gente vai pra um edifício... Sabe, assim, tipo, porque você tem que ir lá no cartório pegar alguma coisa. Pô, às vezes o cartório é um tesão, sabe? Tipo, você tá perdendo a experiência toda porque você tá preocupado com o documento que você tem que pegar, né? Ou mesmo dentro Mindfulness, isso, hein? Ou dentro do cartório, fala, pô, como é que poderia melhorar a recepção, Também. o atendimento ao público, enfim, né? A sala de espera, sei lá, né? Mas é importante a gente entender a arquitetura dentro do contexto, assim. Porque a arquitetura é a obra construída, não é o projeto, não é a perspectiva bonita que você faz e também não é a foto que você vê no livro, né? A arquitetura é um negócio lá que está construído, que tem uma relação com o entorno, que as pessoas vivem lá dentro. Então, sempre que você tem a oportunidade de visitar realmente, acho que você tem uma sensação diferente daquela utopia, mais ou menos, que você tem quando você vê a foto. Não, isso talvez uma das grandes
ensinamentos que a gente teve aí estudando as biografias dos arquitetos e arquitetas quase todos eles viajaram muito, né? Fez parte da formação deles como profissionais e muitos deles até não têm o diploma, né? Enfim, da faculdade de arquitetura, mas tem essa vivência, né? Então você pega o Tadao Ando, quanto que ele viajou antes de começar a produzir as arquiteturas, o Le Corbusier, o Louis Kahn, né? O Frank Lloyd Wright, enfim, todos esses caras viajaram muito para ter essas experiências e ver as coisas reais. E quando a gente fala de experiências sensoriais, é isso, né? Não é só visual, tá lá, ver, tocar, sentir. Né? E a gente vê o reflexo dessas viagens nas obras desses arquitetos, né? Por exemplo, então, para citar o Frank Lloyd Wright, né? Opa, que legal. A influência Pirou japonesa. no Japão, né? A influência japonesa nas obras dele, né? Pô, é muito claro, né? Exatamente. E além disso, também tem esse aspecto dele falando do passar o ensino pela experiência, né? Passar um pouco dessa situação como professor, né? Sim. Eu acho que, naturalmente, as relações humanas, a gente sempre tá passando um pouco de experiência um pro outro. Então, acho que também um exercício que eu tenho feito é tentar ouvir mais as pessoas em geral, assim, sabe? Tipo, dentro dessa hierarquia que tem outras pessoas que sempre, não só falar dos mais velhos que sabem mais que você, mas outras pessoas, né, que podem sempre te ensinar alguma coisa, assim. Acho que tem um aspecto mais humilde aí do dia a dia e da rotina de ouvir, né? Boa, Essas olha, experiências. isso é um baita exercício, né? Foda pra caralho. Mas agora eu vou fazer uma grande viagem aqui. Vamos lá. Tá? Porque o Ohane aqui me permitiu a pensar sobre o que ele diz o seguinte. Lhe ensinar como a viver suas vidas de arquiteto. Ok, tá? Mas eu tava pensando que é o seguinte. Eu tava pensando, nós três aqui, cada um trabalha com um tipo de projeto de arquitetura. Certo. Tá? Isso é uma reflexão que eu tenho feito recentemente. Mas, por exemplo, eu trabalho com a parte mais de arquitetura residencial. Ok. Tá? Interiores ou casas, mas até o foco hoje é mais na parte de interiores residencial. E aí eu me perguntei, mas será que eu gosto disso, né? Onde é que eu tô e tal? E no fundo, acho que tem muito a ver com a personalidade da pessoa e na maneira como ela leva a própria vida e talvez, se entender, vai ajudar a escolher certos caminhos dentro da própria arquitetura. Tá? Ok. Então vou dizer, parece muito abstrato isso, mas Vamos eu lá. vou dizer. Por exemplo, eu sou um cara que talvez com prazos muito apertados eu não me dou bem, quando tem muita pressão e tal. E na parte de arquitetura residencial, existe uma pressão para terminar, mas ela não é sufocante, como por exemplo entregar prédios, ou a Renata que trabalha com a parte comercial de lojas e restaurantes. Né? Quer dizer, tudo bem, se eu atrasar uma semana, 2 semanas, não é legal com o cliente, mas não vai fazer ele perder Dinheiro. milhões, né? Tá, mas enfim, mas eu gosto de lidar com essa parte do cliente, de entrar na vida deles, de conhecer e tal. Tomar café da manhã na casa da pessoa. Exatamente, tá junto ali e tal. E também pra mim, por exemplo, fazer a obra de interiores é legal porque é previsível, eu consigo, né, se chover e tal, independe, eu posso continuar fazendo a obra dentro do apartamento, enfim. Eu acho que tem muito disso dentro da personalidade, né? Então, digamos, se a Renata, como que é? Hã? Não, Tô Renata. com medo. Não, a pergunta que eu faço é a seguinte. Quando você tomou esse caminho de trabalhar mais com a parte comercial, Certo. né? Você vê reflexos da tua personalidade para escolher esse tipo de coisa? Assim, eu gosto de um ritmo de trabalho bem intenso, assim. Tipo, eu gosto desses projetos com início, meio e fim rápido. E os projetos comerciais, em geral, eles... Não todos, né? Mas em vários deles, eles têm realmente uma vida intensa, assim, dentro do escritório. E eu gosto disso. Eu gosto dessa pegada mais rápida. E eu gosto muito dessas reflexões de consumo, de marketing. Então, Por exemplo, você gosta de ter uma relação de 2 anos com o cliente, por não. exemplo? Então, por exemplo, se você for construir prédios, Sim. né, é uma relação que você vai ter que ter. Sim, exatamente. Você começa com o projeto, aí vai ter a aprovação na prefeitura, vai ter a construção que você vai ter que estar monitorando, enfim. Você vai ter que estar lidando com aquele cliente. Depois, a velocidade de execução é outra. Às vezes o prédio leva 2, 3 anos para construir. Realmente. Quando eu falo de projetos comerciais, mais nesse meio de varejo e restaurantes e tudo, são projetos que são mais rápidos e são projetos que eu gosto. Projetos que são mais longos no escritório, eles também são interessantes, porque eles criam um amadurecimento, assim, né? Nosso como processo projetual. Mas o nosso carro-chefe, realmente, eu acho que são projetos mais rápidos e eu acho que se reflete no jeito que eu gosto de projetar. A gente consegue receber um briefing e esse estilo, assim, pra mim, eu gosto muito desse desafio imediato do projeto. Da assim. rapidez, Da assim, né? rapidez, de produzir um estudo preliminar muito rápido, filtrar a referência muito rápido. E eu acho que uma das coisas que eu gosto mais do desafio é entender o problema rápido, assim, captar aquela essência e conseguir dar uma resposta para aquilo. Como a gente também está no mercado, consegue, né, ter essas reflexões, ter essa velocidade, eu realmente gosto. Né? Acho que desse aspecto se reflete muito do meu estilo projetual mesmo. E você, Gabriel?
Não, eu faço projetos de edifícios institucionais, né? Então, eu acho que tem certas coisas que eu gosto bastante de fazer no meu dia a dia de trabalho, eu acho que casam com a minha personalidade. Eu acho que muitas vezes eu sou bem racional e pragmático, e eu acho que isso me ajuda bastante a resolver alguns problemas dentro desses edifícios, assim, sabe? Problemas de layout, problemas de fluxo. Quando a gente tem, por exemplo, projeto de laboratório, o fluxo é difícil. Pô, eu adoro. Quase que uma coisa matemática, resolver aquele fluxo todo lá. E eu gosto muito também do fato do meu cliente ter uma relação mais impessoal com a arquitetura, com a obra final. Porque ele não vai morar ali, ele não é dono daquele prédio também, ele só trabalha lá. Isso, entendeu? Ele representa um momento das decisões, mas futuramente Exato. ele pode sair, né? Ele pode sair e tudo mais. Eu gosto disso, isso tem no meu ponto de vista tem uma vantagem, porque as coisas ficam muito mais impessoais, sabe? Não é tipo, é assim porque eu quero, sabe? Assim, pro cliente, eu quero que seja dessa forma. Não. O cliente também, ele precisa pensar de uma forma racional e pragmática para me dizer qual que é o caminho a ser seguido, assim. Eu acho que isso facilita muito. Obras de casas, por exemplo, como você faz, Cazu, projetos de casas, né? Tem muito da vontade do cliente, né? Tem muitas coisas que não são explicáveis racionalmente, né? Sim, são São puramente emocionais, emocionais de sentimento, né? Eu já fiz também projetos de casa. E com relação a isso, projetos de casa, eu acho que tem uma satisfação muito grande quando a gente consegue entender o cliente e mostrar para ele o que ele quer. A reação do cliente é muito mais emotiva, muito mais efusiva quando você apresenta para ele um resultado satisfatório de uma casa, por exemplo. O meu cliente, ele não é emocional. Por exemplo, o meu cliente vai me abraçar. Exatamente. E o teu vai falar, ok, você cumpriu a tua função. Exatamente. Então, assim, na verdade, eu acho que eu também gosto dessa reação do cliente residencial. Tem outras coisas no processo de casa, assim, que eu não gosto, assim, mas eu acho que a gente acaba sendo bem flexível com relação a isso, assim, sabe? Sim, sim. Eu acho que, na verdade, se você acaba se focando num determinado tipo de projeto, eu acho que aquelas qualidades que te deixam bom para aquele projeto vão ascendendo mais, assim, no seu dia a dia de trabalho, assim, sabe? Eu acho que é mais assim, eu acho que você acaba focando seus esforços para resolver aquilo, você acaba ficando bom nesse tipo de cliente, assim, sabe? Eu acho que isso é bastante natural, né? Você acaba praticando mais, prática, mais, né? E tipo no meu caso lá, que é muita coisa de vendas, assim. Então você começa a observar o que tem mais eficiência, daqui a pouco, né, vai ficando cada vez mais interessante, né? Nesse aspecto, você fala assim, pra mim eu tenho muita satisfação quando eu vejo o cliente do meu cliente consumindo, assim, ali, estando feliz naquele espaço que foi criado para aquela atividade, assim. Então é bastante satisfação. Mas é importante a gente ter desafios profissionais de tempos em tempos, né? Para sair da nossa zona de conforto, lógico. né? Dentro do possível. Não, eu acho que essa que é a reflexão do sentido... e talvez quando a gente sai da faculdade, a gente não tá ali para escolher nada, né? Não. Pega tudo, né? Então, o que tá aparecendo... Mas, no fundo, com o tempo, a gente começa a definir certas coisas, Sim. qual modelo de negócio que nos interessa mais. Então, essas reflexões, na verdade, são constantes na vida, né? Então, mas aí profissional. você falou quais são as suas características, né? Que te ajudam a fazer o seu trabalho, né? Não foi mais ou menos isso que você falou? Aham. Agora, será que são essas características que te ajudam a fazer o seu trabalho? Ou será que é o tipo de arquitetura que você faz que te interfere no seu sentimento, no teu jeito de pensar? Entendeu? Por exemplo, se você está num trabalho que você precisa ser mais... como o meu, assim, por exemplo, você precisa ser mais racional, pragmático. Será que isso me influencia ao longo de anos eu fazendo aquele tipo de serviço? Eu acabo me tornando... Caralho, Gabriel, mas eu não era no começo. Psicologia. Alguém segura essa criança. Vai. Aí a Vamos Renata lá. pode dizer, será que você ficou mais racional e pragmático? Não. Só tô jogando lenha no... Boa, não, mas vale a reflexão. Daqui a 20 anos a gente conversa. Valeu. Então, começou com isso nas casas onde a gente morou, moldou quem a gente poderia ser outra pessoa, a gente fizesse trabalho num universo paralelo. Arquitetura controlando nossas vidas, é um vírus. Cuidado, essa cuidado. Se pensa num Sai a universo dessa. paralelo, eu era outra pessoa, completamente diferente. Vamos para a próxima reflexão antes que a gente fique louco. 4. A
sensação de certeza fecha os processos de curiosidade e investigação, enquanto a incerteza nos mantém constantemente abertos. Como janelas, ele diz, quando era estudante, sabia o que era uma janela ou porta, mas depois de anos de prática, 50 anos, já não sei. Porque tem porta-janela. Preciso redescobrir a essência da janela e da porta cada vez que projeto uma casa, já que ela deixaram de ser dados como certo. A janela não é só uma esquadria de material, mas o ato de ver e conectar através de uma abertura. De maneira similar, a porta já não é só moldura em folha com dados técnicos, mas o ato de cruzar uma passagem entre duas dimensões. As verdadeiras experiências arquitetônicas sempre são verbos e promessas, e não substantivos, e, consequentemente, elas são sempre únicas. Caraca. Eu acho que isso que você estava falando ali. Às vezes a gente precisa de novos desafios. A gente precisa se sentir inseguro pra gente continuar criativo, sabe? Total, exatamente. Ó, porque assim, a gente, muitas vezes o projeto fala, janela. Janela. Porta J1, é porta, J2, J3. É automático, né? Como é que você faz o projeto da catedral que você falou, de Brasília? Porra, nós faz. Não é uma porta de entrada. Não. É um túnel que se entra, é uma transição entre dimensões, 2 dimensões, que é o que ele cita aqui. É diferente, né? As casas do Frank Lloyd Wright, você não vê algumas, né? A porta de entrada. É uma porta escondida, tá? Ela precisa estar na fachada principal? Não sei. Na Casa da Cascata, você não vê a casa na porta. Mas como é que é? A Hobby House, você não vê a porta. Você entende? Entendo. Então é uma coisa de se repensar e questionar aquilo que era muito óbvio. Sim. Acho que isso é fundamental para qualquer... Mas eu acho que dentro dos programas, projeto. mesmo pensando assim, também vou voltar pro meu tipo de trabalho, que é mais comercial, mas quando tá fazendo escritório lá, pô, falar sempre escritório, mas tem escritório, cada relação de trabalho é diferente, cada proposta de empresa é diferente, então tem inúmeras formas de resolver aquele programa. Então você nunca pode ter como certo, eu sei fazer escritório, né? Eu sei fazer Repetir soluções, né, do projeto outro. corporativo. Não tem algumas regras, mas realmente um emolduramento de janela, uma outra resolução, uma outra transposição de... Né? Hoje a gente pensa em vedações de maneiras diferentes, né? Isolamentos de maneiras diferentes. Então a porta já não é mais só uma porta, né? Você não precisa ter uma porta necessariamente para isolar. Vou trazer alguns exemplos clássicos aqui. O MASP da Lina, que você falou. O prédio precisa sair do chão, né? Encostado na calçada. Lógico que ali ela tinha uma obrigatoriedade de liberar a fachada. Mas a calçada ganha outra maneira de pensar a relação com a rua. Se a gente pega o Seagram Building, do Mies van der Rohe, é Afastamentinho. um dos únicos prédios que se propõe no início ali a ter um afastamento grande, né? Cara, cria uma outra relação com a cidade, com a iluminação, né? Quer dizer, se permitiu repensar. Quando todos construíam, vamos construir o prédio alinhado para aproveitar o melhor potencial, no fundo ele recua e cria um prédio, né, emblemático e poderoso para a cidade. Quando a gente fala do Renzo Piano, que ele tem aquele prédio, o Nemo, que fica em Amsterdã, Sim. parece um barco e tal. Você pode pensar, o telhado, a cobertura de qualquer museu, espaço cultural, pode ser só um telhado plano, impermeabilizado. Mas será que essa cobertura não pode ser utilizável pela cidade? Será que eu não posso tornar ele um espaço público? Será que eu não posso fazer ele com escada, com degrau que as pessoas possam usar? Quer dizer, aquilo que era óbvio de ser uma cobertura no automático da resolução de problemas, ela pode ter uma solução totalmente inovadora, bom para o edifício, bom para a cidade, que melhora a relação das pessoas, né? Então acho que isso é fantástico quando a gente se permite a pensar fora da caixa. Não, tem um negócio pra mim que é um exemplo clássico que eu sempre falo. Na verdade, para meus alunos também, às vezes, pô, se tem uma situação lá, é proposto um projeto. Eu lembro do primeiro ano, que a gente tinha que fazer uma caixa de sentimentos. Vocês passaram por esse também? Sim. Não fiz essa. Então, uma caixa de sentimentos. Você tinha que criar uma caixa lá, que ela, quando você olhasse pra dentro daquela caixa, te criasse alguma sensação. Eu achei... Primeiro ano de faculdade, né? Eu achei foda pra caralho fazer esse exercício. Assim, Também achei muito foda e achei uma bosta. Porque é difícil, ocasião. você O tem que que ser... podia botar um bicho morto ali, por exemplo. Sim, cria uma sensação. A proposta era essa. Faça uma caixa que cria uma sensação. Toma essa. Vai pra casa agora e traga aqui. E teve gente da minha turma que fez coisas super interessantes, na verdade, né? Teve uma colega minha que fez círculos concêntricos, tipo, criou um buraco dentro da caixa que você olhava e tinha círculos concêntricos, preto e branco, e no final ela criou, tipo, um boneco, assim, que tava, tipo, com as mãos na cabeça, assim, um negócio meio da loucura, assim, sabe? Super Caralho. legal, né? Super bacana. Mas o projeto, o trabalho que o professor achou do cacete, nossa, que caralho, foi uma colega minha que fez uma garrafa PET. Eu nem lembro o que ela fez, mas ela pegou uma garrafa PET, colocou no fogo e ficou um negócio, e daí colocou um negócio dentro e tal. E eu, na época, ficava, caralho, mas era pra ser uma caixa! Ah, puta que o pariu, que A guria fez uma garrafa foda. PET. E ela fez uma garrafa PET, entendeu? E foi, tipo, um negócio assim, ela
Ela pensou fora da caixa. Nossa. ela Pisou na caixa. cuspiu na reinterpretou o caixa. exercício, entendeu? Ela falou assim, criei uma sensação, e foi tipo... E eu ficava assim, tipo, toda mordidinha, assim, mas era pra ser uma caixa, sabe? Depois, com o tempo, você vai criando maturidade pra entender que realmente foi um negócio muito legal, assim, sabe? Genial. Então, quando a gente recebe um exercício, um programa, tipo, você pensar diferente as coisas, às vezes o óbvio, não, tipo, mas o programa pedia que fosse daquele jeito, mas será? Exatamente. É. Né? Tipo, Por que podia ser? por que podia ser daquele jeito? Ela foi mais no simples, ela foi no princípio. É uma caixa porque tinha que ser um ambiente, né? Uma envoltória, mas não precisava ser uma caixa. O mais importante não era ser a caixa, era ser uma envoltória que criasse aquilo. Ela conseguiu interpretar isso na época. Nossa, genial. Genial, né? Mas é... Não, e se você pega lá, por exemplo, a janela, o Ronchamp, são janela, mas é janela por ser janela? Não. Não. Né? Ou Não, a Igreja da Luz do Tadauando, ela é pra ser uma janela? Não. Não, É. né? Então, é um Pra que questionamento. serve a janela? Pra que serve a janela? Assim, você vai dizer, não, preciso fazer uma sala, precisa ter 2 janelas. Não, preciso ter aberturas para iluminação. Então você, tipo, pega o que é o conceito essencial daquilo. Ventilação, e daí tá. Então precisa ser em janela, precisa ser... Você consegue começar a ter outras reflexões, né? Pode ser que você vai fazer uma janela comum. Ou uma garrafa PET. Ou uma garrafa PET. Mas vale a reflexão, né? Vale Acho a que é reflexão. importante. Vamos para o próximo. Reflexão 5. A arquitetura é, em essência, um produto da colaboração. Não apenas no sentido óbvio e prático da palavra, integração com vários profissionais, mas também é uma colaboração com outros artistas e arquitetos, não somente com os próprios contemporâneos vivos, mas também com os antepassados, que talvez estejam mortos há décadas. Porra. Frequentemente oriento meus alunos a serem cuidadosos e ambiciosos na escolha de seus mentores privados. Você pode escolher Brunelleschi, Michelangelo, Louis Kahn como seu mentor. Porra. Todos sabemos quem o Cazu escolheu, né? Qual que é o teu mentor, Cazu? Vocês vão me perguntar isso? Qual que é o teu mentor, Cazu? Mas, assim, legal dessa reflexão, na verdade, realmente é essa. A gente pode se inspirar, né, muito e... Mais do que ver um livro ou essas pessoas que a gente admira o trabalho, entender o que estava por trás daquela arquitetura, refletir quais foram aquelas escolhas, né? Tentar criar inspiração disso. Eu vou dizer assim, por exemplo, no meu caso, é óbvio que é Frank Lloyd Wright, né? E daí eu sempre penso, o que o Frank faria nessa situação? Ele ia xingar todo mundo e mandar uma merda e falar isso aqui que tá bom Daí e foda-se. ia deixar um monte de dívida, ia fugir com a mulher de um cliente, e é isso aí que eu fazer. Foi grande. E é assim que eu tô tomando minhas escolhas da vida, a partir de agora. Mas mas é interessante, eu penso assim, o Frank pra mim é um grande mentor no final das contas, né? A gente constrói juntos. Sim, você e ele. Eu e O ele. fantasma do Frank. Mas assim, por quê? Talvez a parte residencial me fascina bastante, talvez a maneira como ele gosta de... eu uso como referência na questão de usar os materiais como a pedra, a madeira. Tenho esse fascínio pelo fogo, por essa coisa da lareira. Acho, né? Eu sempre gostei desde criança de estar com fogo e brincar com aquilo. Que isso? Então, eu Xixi acho na que... cama, hein? Mas eu acho que são vários fatores que, no fundo, vão levando a gente a encarar ele como um grande mentor, né? Ou como alguém que você leva como uma referência, né? Eu pensei também, pensando assim, quais outros arquitetos, né? Eu, sei lá, pensei talvez no Richard Neutra, porque ele também começa a pensar a arquitetura de uma maneira em que alguns aspectos de salubridade ou de como repensar as escolas das crianças podem ter uma outra... A arquitetura pode influenciar demais na maneira de melhorar os ensinos ou a vida das pessoas, né? E também o Renzo Piano, no sentido de como ele não se prende a uma arquitetura, a uma linguagem, Um né? estilo, É um né? estilo. Tem, né? Ele se permite construir o que quiser, em madeira, em aço, em concreto, sabe? Eu acho que é muito legal essa diversidade que ele se permite, assim. Quem são os mentores de vocês aí? Eu gosto muito da Lina, cada vez mais. A gente tá numa fase bastante Zaha Hadid lá no escritório também. Que Ô, isso? louco! Não, tipo, tá assim, inspirando, assim, muito, assim. Estamos tentando entender, assim, tentando entender mais essa... Formalismo não pelo formalismo, mas como uma reflexão de arquitetura, também de espaços e também como gerador de emoção para a arquitetura. A gente tem tentado nessa reflexão também. Eu gosto muito da Álvaro Alto, pessoalmente, do Renzo Piano também. Acho que estamos nessa aí. Pois E você, assim, Gabriel? Acho que assim, lá no escritório é Le Corbusier, né? Não tem. Le Corbusier. Ele tá sempre com a gente lá. A gente tem um Ele quadro tem pôster dele, lá, tem né? pôster lá. Revela suas paixões aí, Gabriel. Em vez de ficar criticando as minhas. Eu nunca critico as tuas. Só todo dia. Mas a mesma questão que você falou do Renzo Piano, assim, o Le Corbusier é um cara também, assim, que existem
obras clássicas dele, que todo mundo aponta e sabe que é dele, mas durante a vida ele construiu coisas muito diferentes uma da outra, né? Tipo, o que a Rocham tem a ver com a Vila Savoy. Vila Savoy, por exemplo, pois é, sabe? Ou o Palácio lá dos Sovietes, né? São coisas muito diferentes uma das outras, né? E eu acho que essa criatividade dele influencia bastante a gente lá. E a gente tem como referência não só ele, como também os discípulos dele, né? Por exemplo, o Richard Mayer lá, é outro que no escritório Richard lá tem Mayer. vários livros dele ali, que a gente... Assim, tem essa questão também, que é o ditado, né? Que é copiando o que se aprende. É um ótimo ditado, É um ditado, né? Talvez... Não é legal, não, mas... Não é legal, né? Mas, de certa forma, a gente não começa as coisas do zero, né? A gente não tem nenhuma ideia original. Às vezes a originalidade tá em você pegar as coisas que já existem e dar a sua interpretação daquilo, Lógico, né? com certeza. Ou colocar em outra situação aquela solução que já existe, né? Não, e muito mais do que necessariamente a cópia formal de como os edifícios precisam se parecer. Muitas vezes você pode adotar as posturas dele de concepção de vida, de olhar para a arquitetura, de como ele inicia um projeto ou de como ele levava a vida, enfim. São várias maneiras que você pode... Como levava a vida, eu acho que... Daí não precisa ser arquiteto, né? Aí que vem a outra questão Olha lá. que ele fala lá. Que talvez as nossas influências também não são necessariamente só de arquitetura, né? Então, podem ter diversas outras que podem trazer referências que vão nos ajudando a compor quem somos como os profissionais também, né? No meu trabalho mesmo, moda dita muito o que se faz, assim, com ambientes comerciais, né? Não só no meu trabalho, mas acho que moda também está super relacionado com arquitetura, de certa forma, né? Esses movimentos artísticos, então, estão ali, andando junto a junto. Das influências fora da arquitetura. Cazu, começa você então. Uma banda e uma rua. Rua Getúlio Vargas. Uma banda e... Quer? E um E filme. um filme. Vamos lá, a banda Ah. Pearl Jam e um filme Forrest Gump. Quando você tá fazendo uma casa, por exemplo, você para e pensa, como Ed Vedder resolveria isso? Pode ser. O que Forrest Gump faria? Run. Run. Constru- Filme, Medianeira, mas vamos falar que é Bridget Jones, né? Não é, Brigitte Jones. É comer, rezar e amar. Filme, Prenda-me se for capaz. Ó, malandrinho. Como que isso te reflete como arquiteto, né? É esse mesmo que eu mudar? Vamos mudar. Não, vai. Reflexão 6. A arquitetura também ativa e reforça o nosso senso de identidade. Uma vez que sua essência é sempre individual e única, a arquitetura parece sempre estar se dirigindo a cada um de nós individualmente. Então, eu acho que também falando do que eu comecei no episódio, da tua geografia e do teu mapa individual, tudo que você vive na tua vida, todas as experiências que você tem, reflete como os ambientes que você for visitar ao longo da sua vida também você vai sentir aquilo, né? Então, se eu tenho um troço, eu sempre falo isso no podcast, já falei em alguns episódios, que eu tenho um negócio com tijolinho. Ama? Tijolinho é minha pira, porque eu cresci numa casa de tijolinho, e eu adoro casas com tijolinho aparente, assim, sabe? Tipo, arquitetura simples, assim, casinhas com 2 águas, assim, de tijolinho, puta, é um negócio que me emociona, assim. Não, sem nenhum valor estético muito impressionante, eu gosto muito da estética do tijolo, que tem a ver com a minha vivência, não necessariamente por falar assim, nossa, que casa fantástica. Aham, em termos de arquitetura. Fala, nossa, desenvolvimento, é um material que me emociona. Eu acho que da mesma forma que você tem esse sentimento por esse tipo de casa, muitas outras pessoas vão entrar na mesma casa que você tem um apreço e vão entender de uma forma totalmente diferente, né? Ou não gostam, ou né, vão achar comum, ou coisa e tal. Então acho que isso que ele quer dizer, assim, que a arquitetura fala para cada um individualmente. As experiências passadas de cada um faz com que eles entendam isso, aquilo como boa ou uma arquitetura. Isso a gente vê no dia a dia, né? Uma obra, por exemplo, que você acha, super bacana, por exemplo, você pergunta lá pro teu colega, que às vezes não é arquiteto, o que você acha aí desse prédio aqui que todo mundo acha legal? Puta, sem graça, não gosto e tudo mais, né? Então a gente vê, às vezes é bem claro, a gente vê a reação de arquitetos e não arquitetos a determinadas obras, assim, né? Então, tipo, a gente tem determinadas obras que a gente gosta, que a gente estuda como arquiteto, que são só, entre aspas, só para iniciados, né? E, enfim,
Não vou entrar no... Não quer dizer que a obra é boa ou ruim, né? Não, mas quer dizer que impacta diferentemente em diferentes pessoas. Que é isso que o Ohane está falando, né? E se ele falou, tá Giovanni. falado. Mas eu acho que também, por exemplo, você pode gostar de madeira, você gosta de tijolinho, porque isso te lembra a infância. Tem gente que, por exemplo, morou em casa de madeira e hoje pode ter Odeia casa de madeira, né? Fresta, passa Ou se a fio. gente perguntar pra Edith Farms, ou se ela gosta de casa de vidro, ela Que filha da puta. achar uma merda morar numa casa de vidro. Mas as coisas não se resumem também aos materiais, assim, sabe? Tem gente que é claustrofóbico, qualquer ambiente menor do que 3 metros por 3 metros a pessoa tá se sentindo mal. E tem outras pessoas que só se sentem acolhidas quando estão num casulinho, assim, né? Então são, tipo, essas sensações, assim, que cada um entende de um jeito. Boa. Agora, obras que nós 3 visitamos, tem alguma que a gente tem uma opinião bem diversa, hein? Vamos ver. É que no MASP todo mundo foi. Todo mundo gosta. Todo mundo adorou. Aquele The Young Museum lá, você gosta? Não. Ah, eu também. Ninguém gostou. Ninguém tá. gostou. Mas tem muito arquiteto que gosta daquele negócio horrível lá. O New Museum. É que não é bom. Não é também? Tá, foda-se. Então a gente gosta de tudo e desgosta de tudo igual. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado das nossas seleções aqui, do pouquinho do livro. Mas essa é a pegada. Espero que tenha dado pra sentir um pouco do como que é a pegada do livro. São reflexões super legais, assim. E tem muitas outras depois lá dentro também, né? Leia o livro e conta pra gente, né? O que você também sentiu, que inspirou. E eu tenho até uns trechinhos aqui que eu gostaria de ler de umas outras entrevistas que o autor deu. Ler talvez seja uma das coisas mais importantes. É uma ótima fonte de conhecimento. E ler é um exercício fantástico de imaginação. Quando lemos um bom livro, construímos cada um dos personagens, cada cômodo, cada espaço, cada casa, cidades inteiras construídas em nossa imaginação. E os livros não precisam ser só de arquitetura. Leiam poesia, artes, literatura, etc. Sabe o que é tão bom quanto ler? Ouvir o podcast. Exatamente. Mas é um baita exercício de imaginação foda, né? Inclusive imaginar a cara de cada um de nós aqui. Tem gente que tá se espantando aí, né? Tem gente que você solta uma fotinho nossa, se impressiona. Se decepciona. Maravilha. Sejam felizes e um beijo grande. Falou! Tchau! Curtiu esse episódio? Gostou do livro? Adorei. Você acha que é bacana o livro? Pra caralho. Gabriel, Ah. a Gustavo Gili nos mandou 2 exemplares, Tá. correto? Correto. Do livro Essências do Johanni Palasma, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente tá com a gente, porque é nosso e ninguém tira. E outro a gente vai sortear pra galera. E diga uma coisa, é autografado também? Tem um croquis especial do Johanni? Não. Não, Tá. mas o Arquipá vai mandar uma cartinha especial pra você. Boa! Uma dedicatória e assinatura de nós 3. Assinatura aquela de verdade, que vai no cheque mesmo. Porque ela que vai no cheque dá pra usar, inclusive, pra registro de imóveis, trocar carro, fique à vontade. Como é que faz, então? Como é que vai ser as regras do sorteio? Planta uma bananeira, curte a página... 10 polichinelo. Acho que esse negócio de plantar uma árvore é um negócio legal. Tá, Mas não precisa. vamos deixar pra Pro próxima. próximo. Vai ser só no Instagram. Só no Instagram, entendeu? São simples, poucos passos. Segue a Gustavo Gili, segue o Arquipapo e comenta no post do sorteio, colocando 2 amiguinhos lá no comentário, tá? De preferência outros arquitetos aí, porque a gente quer expandir o Arquipapo, tá? É isso, o sorteio vai ser na segunda-feira que vem. Então, o sorteio vai ser no dia 29, na próxima segunda-feira, depois que for ao ar esse podcast. Exatamente. Então daí a gente faz um live lá. Agora, se você não ganhou o livro, semana que vem lá, não ganhou o livro, você pode comprar ele com 20% de desconto. A gente vai disponibilizar uma palavra-chave aqui. Caraca. Um cupom de desconto para quem quiser comprar livros lá na GG. É mesmo? Mas espera aí, todos os livros? Todos os livros da GG você pode comprar com desconto através desse nosso cupom exclusivo. Você tá brincando. Exclusivo. Não acredito. Então, o desconto é um desconto super bom, na verdade. Um desconto de 20%. Nossa. Não, então não é 5%. Não é 10%. Não é 15%. Isso pode demorar para sempre. É 16, não é 17,5%. É 20%. 20% de desconto. Que é isso? Tá, é Pra quase... qualquer livro. Se você Qualquer quiser livro. um livro sobre crochê, por exemplo, lá tem. E é Um verdade. livro de E crochê você ganha- contemporâneo super legal. E Inclusive. você ganha 20% de desconto com o cupom Arquipapo. Essa é a palavra secreta? Essa é a palavra secreta. Você faz o seguinte, você
Entra no site da GG, que é ggili. Que é gili.com.br. Então você entra no site www.ggili.com.br, escolhe o livro que você quiser, escolha mais de um. Escolha todos os livros que você quer. Aí, na hora que você for fechar a compra, você vai colocar esse cupom de desconto. Você vai escrever a palavra-chave Arquipapo e você vai receber 20% de desconto, vai receber o livro na sua casa e você vai ser um cara muito mais culto e mais rico, porque você economizou. Exatamente. O que é importante na vida é economizar e usar os descontos. Isso é exclusivo, então, para os nossos ouvintes. E esse cupom é válido até novembro de 2019. Então, se você está ouvindo esse podcast no futuro aí... Dezembro de 2019 acabou. Não, mas tá atrasado. Daí veja um episódio mais novo, porque vai ter coisa boa em dezembro também. É verdade. Beleza? Mas esse cupom, então, Arquipapo, tudo junto, tudo maravilhoso, até novembro. Novembro de 2019. Maravilha. Do ano da graça de 2019. Nossa. 20%. Valeu? Valeu, um beijo. Então vamos agradecer quem entrou em contato conosco aí nesse período. Vou começar aqui pelo blog, então. Tá? Vamos lá. Pra quem não sabe, dá pra escrever lá comentáriozinhos lá no arquipapo.com.br também. É né? mesmo? Olha Legal. lá. Então a Daiane mandou pra gente lá no podcast de Termas de Vals o seguinte. Oi, pessoal do Arquipapo. Gosto muito dos podcasts de vocês, gosto do ritmo da conversa, das brincadeiras entre meio, a maneira com que falam dos assuntos e me sinto parte da roda de conversa. Gostaria de sugerir um assunto para o próximo podcast sobre a obra do arquiteto Isai Weifeld. Tá certo? Weifeld. Tá certo. É, tem que perguntar pra ele. É difícil falar isso aí. Weifeld. Grande profissional aí. Um Mas dos ele expoentes da arquitetura contemporânea Eu brasileira. quero falar da A Varanda. Boa, excelente. Sou da área de design de interiores, mas amei a obra dele. Essa obra dele. E gostaria de ouvir sobre ela, na perspectiva de vocês como arquitetos. Um grande abraço direto do Paraguai. Olha Ô, só. louco, olha que honra, hein? Um abraço então, Daiane. Vamos Sim. atrás aí, de repente dá pra fazer um episódio. Vamos ver. Carol mandou pra gente o seguinte. Descobri o podcast hoje. Hoje? E achei tema super interessante. Ela comentou no Metodologia de Projeto. Olha só, O fato de cada um de vocês atuar em áreas diferentes tornou o conteúdo ainda mais agregador. que legal. Sobre o comentado até onde já ouvi, continuo ouvindo aqui, um adendo interessante sobre a questão de pedir para o cliente mandar referências. É estabelecer uma etapa para isso. Acho essa ferramenta extremamente útil, mas acredito ser bacana o cliente saber que essa é uma fase do projeto. Como tal, tem um momento definido, início e fim. Ah, boa, Caso é verdade. contrário, percebi que o cliente segue enviando e acaba por interferir na criação do profissional. E, por fim, atrapalhando com a mesma ferramenta que só deveria acrescentar. Estabelecer para ele uma etapa definida é fazer entendê-lo isso, e fazê-lo entendê-lo isso é bem interessante. Pedir para enviar referências negativas é super bacana também. Adorei a dica. Ótimo. Referências negativas é legal também. Eu já tinha visto pessoas que fazem isso. A gente falou isso no episódio. A gente falou, então foram vocês que falaram. Isso é. E muito- Nós somos um profissional que você usa como referência, Gabriel. Sim, eu sei, claro que sim, claro que sim. Mas não, agora que falar esse negócio que ela falou, realmente estabelecer, ó, você vai me mandar referências até dia tal, chega, faz sentido mesmo. Porque senão, realmente, o negócio não tem fim, pode ir embolando o processo todo. Não, e depois que apresentou o estudo preliminar, acabou a referência. Acabou, Não não. recebo, eu bloqueei e-mails de referência. Eu penso do outro jeito, ó. Pode mandar a então vai, referência que você quiser. Se eu tiver que mudar o projeto, eu cobro mais. Olha, Gabriel. Não, mas o processo fica sem fim, né? É, não dá. É porque daí vai criando agregando um monte de coisa que você não estava esperando, e aí pode ser que o resultado fique comprometido no resultado final. E refazer trabalho é sempre muito ruim, né? O que mais que temos? Aqui, ó, vamos ler comentários do Instagram. Olha aqui, a Renata Diniz escreveu. Conheço essa aí. O João Oficial escreveu. Fiquei de cara com a escolha agora. Tava falando do tema de Termas de Vals. Que foi o último episódio. Delicioso, inclusive. Tão inusitada e tão interessante. Sempre achei fantástico esse cara, tanto pela metodologia que emprega, quanto o seu posicionamento e estilo de vida. Temos muito que aprender com esse viking nórdico. Pra mim foi uma surpresa estudar sobre essa obra aí, cara. Foi uma boa surpresa. Porque é uma obra mais contemporânea, assim, né? Que a gente não... Normalmente tava estudando muitos clássicos e tal. E essa foi uma obra bem interessante, assim.
E o cara também, né, com uma personalidade própria. Agora a gente só vai estudar gente contemporânea, gente maluca. É mesmo? É. Ou não? E a Tamires Boaventura, que é lá de Pouso Alegre, Minas Gerais, adora essa obra. O podcast ficou muito bem explicado. As termas me lembram muito a Cosmococa, do Hélio Oiticica, em Inhotim. Inclusive, Inhotim daria um belo episódio. Abraço. Inhotim daria um belo episódio. É verdade. Já foi lá, Cazu? Já fui. Já foi, Cazu já Impressionante foi. aquele lugar. Não, o Cazu é muito viajado. Mas ali é fantástico. Aquilo ali é um museu O céu aberto, ao né? céu aberto, né? Como tudo, né? É, De Como arquitetura. tudo, né? Fica com o céu aberto. Tipo, prédios ficam com o céu aberto. Como tudo no planeta Terra, né? Foi infeliz meu comentário. Um grande abraço, Inhotim. A Roberta Borges escreveu o seguinte: acho que seria legal fazer alguns episódios sobre arquitetos que a gente ouvia falar menos no início da faculdade. Tipo quem? Calatrava, Gaudí, Rencurras. Acho que os podcasts trazem um conhecimento que a faculdade não dá e desperta uma curiosidade para ir atrás de uma arquitetura que não é só de pontos turísticos. Traz uma bagagem de referências enormes. Eu amo. Olha só. Obrigada. Nós te amamos também. E a gente fez uma enquete lá no nosso grupo fechado do Facebook, que a gente perguntou, que a gente vai fazer, né, os episódios de biografia, e a gente pediu sugestões de qual poderia ser o próximo arquiteto ou arquiteta aí. E olha, choveu respostas aqui, né? A gente vai ter que dar uma selecionada aí pra ver quais que a Já gente vai surgiu fazer. uma ideia, né? Surgiu várias, né? É. Depois a gente vai produzir um especial, então. Aguardem. Pra quem tá lá no grupo fechado do Facebook, a gente faz essas enquetes lá e vocês ajudam a gente a produzir o programa. Pra quem não tá, entre. É de graça. Então, para entrar Fechou. em contato com o Arquipapo, é super fácil. Existem inúmeras maneiras de falar conosco. Quais são? Uma A vir primeira- aqui em casa. Pode vir aqui em casa. A gente grava aqui, inclusive, dá pra conhecer o Davi. Mas outra maneira é mandar um e-mail aqui pro contato@arquipapo.com.br. Você pode também entrar em contato com a gente através do Instagram, no @arquipapo, tanto por direct ou nos nossos comentários, ou marcar a gente lá, que a gente adora. Adoramos quando somos marcados. No Facebook, na página do Arquipapo no Facebook. E a gente também tem um grupo no Facebook, que nem a gente sempre fala, que é um grupo fechadinho, você também consegue falar conosco lá. Além disso, dá pra sempre deixar uma avaliação pra gente nos mecanismos de podcast que tem essa avaliação, como o iTunes, o Castbox, né? E é isso. Falem conosco. Fechou? Fechou. E até daqui a 15 dias. Boa sorte. Valeu! Através da janela, a alegria das crianças do Escrever lá, eu quero, ou escrever uma frase mais bacana que essa, ou mandar um emoticon, A gente podia levantando fazer- o bracinho, sabe? Ou qualquer Pode coisa ser. assim. A gente podia quer participar, fazer. põe o dedo aqui. É. Ô, aonde? Puta merda. pra chegar. Você receberá na sua residência. Na sua Só residência. vai precisar levantar do sofá até a porta pra atender o carteiro. Ou o Cazu vai lá mandar pessoalmente. Será? Olha aí. Se for em Curitiba. Não. Nasci